Vamos, antes de nós lermos a palavra de Deus, pedir nossa irmã Luciene, Luciene, quem é Luciene? Luciene, Luciene, que faça uma oração de gratidão pelo nosso louvor a Deus, neste momento. Nosso texto de meditação de hoje é em Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Certo? Vamos ler de forma alternada. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o Timóteo, irmão Timóteo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Amém. Oremos neste momento. Senhor Deus, agora chegou o momento de nós ouvirmos e meditarmos na Tua palavra e pedimos a Ti, Pai, humildemente, nos abençoe, nos ilumine, nos transforma, que possamos voltar para casa diferente, que possamos ter uma semana diferente, com o efeito do Teu Evangelho, Pai, em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos humildemente, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Já parou para pensar como é difícil algumas vezes fazer uma amizade? Como é difícil no dia a dia você sentar no ponto de ônibus e criar uma amizade verdadeira? Algumas pessoas têm timidez, têm dificuldades de iniciar um papo, quebrar um quebra-gelo ali, iniciar uma conversa. É difícil, né? Às vezes alguns não têm esse dom de chegar e dar as caras, bater, tentar uma amizade ali. Ou então, em alguns casos, a pessoa pode até tentar um namoro e levar
um fora e sair traumatizado ali. Acontece essas coisas. Sempre temos esse contato, primeiramente. Além disso, tem crianças que conseguem fazer também amizade, né? Jogam uma bola ali para elas, os meninos geralmente, já criam um timinho, já divide, já viram um gol, qualquer coisa vira um gol. As meninas se dão uma boneca ali, começam a brincar também, como se fosse uma imaginação de salão de beleza, maquiagem, e assim por diante. Todos nós temos meios de criar novas amizades. Além de criar novas amizades, que é difícil, mais difícil ainda é manter uma amizade, manter um bom relacionamento. Isso é difícil. Isso é complexo, porque tem vários fatores envolvidos nisso. Você pode tentar criar meios, mecanismos para tentar manter e o outro não querer. Tudo isso revela algo no coração. O pecado. O pecado é aquilo que atrapalha numa relação. É aquilo que atrapalha no início de uma amizade. É aquilo que dificulta a permanência de uma amizade, de uma relação amigável com o outro. Agora, imagina algo mais difícil. Você dar graças pela pessoa que você nunca viu. Já imaginou? Você ficar feliz por uma coisa, muito feliz por alguém que você nunca viu. A pessoa está prosperando, crescendo, e você se alegrar com isso, mas você nunca viu ela. É difícil imaginar isso? Você conseguiria fazer isso de uma forma tão livre e fácil? Bom, Paulo, ele passou por isso. Paulo escreve a carta aos Colossenses e ele não tinha esse contato com os irmãos de Colossos. Se você reparar bem, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Ele escreve uma carta, sendo que ele nunca viu face a face. E Paulo demonstra aqui uma alegria pela vida dos colossos, alegria de alguém que ele nunca viu. É uma coisa interessante nisso. E a igreja de Colossos, ela surgiu de um efeito do trabalho de Paulo. Possivelmente foi assim. A igreja de Colossos não foi plantada por Paulo. Paulo nunca esteve em Colossos até esse momento. Ele não passou por lá pregando, e nem em Laodiceia. Nessa região de Colossos, da cidade, é uma cidade fora de rota das missões. Não era um lugar estratégico, vou lá implantar a igreja de Colossos, porque dali vou conseguir fazer as coisas. Colossos era um lugar fora de rota, assim como Laodiceia, assim como outras cidades ali próximas. E se nós lemos agora, abra lá, por favor, no Atos 19, Atos 19, versículo 8 e 10. Esse aqui é para nós entendermos o contexto da carta. Como que a igreja de Colossos surgiu, possivelmente surgiu aqui. Atos 19, versículo 8 a versículo 10. Vou ler, os irmãos acompanham. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo esteve ali, nessa região, 2 anos, ensinando pessoas, fazendo discipulado com eles, de 2 anos. E possivelmente Epáfras estava aqui envolvido.
E Epáfras, então, vai para a sua região, que é em Colossos, e ali lidera aquela igreja, ou até planta aquela igreja. Colossos era um lugar fora de rota. E Paulo estava em um lugar localizado, bem estruturado, em Efésios, Atenas. Eram regiões onde, geralmente, Paulo passava, grandes encontros, grandes cidades, e as cidades arredores pegaria este efeito. Por exemplo, neste caso, Colossos. E assim, então, aquela grande multidão, estava de discípulos, vai plantando Laodiceia, Colossenses. E então Paulo recebe uma visita de Epáfras, dizendo: Paulo, a situação está assim. A igreja está crescendo, mas também enfrenta dificuldades. E é por isso que Paulo, então, escreve uma carta para as pessoas que ele nunca viu, mas se alegra porque tem irmãos, crentes, sendo abençoados por Deus, e que está passando por dificuldade, e Paulo sente ali a necessidade de abençoar aquele povo, enviando uma carta, instruindo aquela igreja. E assim, vamos pensar hoje num tema interessante para nossas vidas: gratidão pela manifestação do Evangelho na igreja. Gratidão pela manifestação do Evangelho na igreja. Antes de prosseguir, vejam só, entendemos os motivos, né, da graças de Paulo. Vamos ler juntos versículo 1 e 2, os irmãos. Paulo, ele dá o fundamento das suas graças. Paulo está a fim de dar graças a Deus, e ele reconhece uma coisa pontual, a identidade daquela igreja. O versículo 2, Paulo chama assim: versículo 1, Paulo, apóstolo da vontade de Deus, não pela minha vontade. Deus me levantou e também colocou Timóteo ao meu lado. E nós escrevemos junto essa carta aos santos e fiéis. Aqui, a palavra santo não é algo como santidade, a pessoa pura, olha que santo é essa pessoa. Aqui é algo de separados. Paulo chama aqueles irmãos de separados de Deus, consagrados, algo especial, tirado do meio, agora vocês estão separados para mim. Paulo chama aqueles irmãos de separados de Deus e fiéis, em Cristo Jesus. Irmãos em Cristo, além de ser separados, são famílias, são pessoas, família de Deus, porque Cristo une os irmãos uns aos outros pela fé. Além de família, Paulo destaca o seguinte: vocês que estão em Colossos. Paulo mostra que o Evangelho chegou a esta região, às pessoas separadas e família de Deus. A identidade nossa não está no tamanho da igreja, na localização, nem na algo visível. Por que eu digo isso? Assim como aquela igreja em Colossos estava fora de rota, olha para nós hoje. Onde estamos? Fortaleza não é uma igreja bem localizada de uma rota comparada à Grande São Paulo. Se for fazer uma estratégia de plantação, Fortaleza não seria primeiro lugar a ser olhado. Tem outros pontos mais estratégicos, mais referenciais, que grandes apóstolos, ou grandes líderes, né? Apóstolos, não, líderes, eles escolheriam para plantar e dali de um trabalho. Mas repare, no lugar fora de rota, o Evangelho chegou até aqui, chegou até nós. Assim como a igreja de Colossos, que era fora de rota, Deus olhou para aquele povo e falou: são meus.
separados. Isso é o motivo de dar graças, porque o Evangelho nos deu uma identidade em Cristo. Não por algo estratégico humano, mas Deus. Deus que pega lá no grande foco, ali na Vila Maria, um irmão vem aqui para mais próximo, num bairro aqui mais próximo que a Igreja de Girassol, e de lá vem para cá, e assim vai espalhando. Olha que interessante, Colossos também foi assim. Veja, olha só a semelhança conosco. Laodiceia também é uma igreja pequena, ali próximo, também fora de rota, e o Evangelho chegou lá, neste povo. Isso dá base para dar obrigado, Deus, por chegar até nós e nos dar uma identidade em Cristo. Uma marca do Evangelho, uma manifestação do Evangelho, motivo de dar graças. Agora, por quê? O que leva Paulo a dar graças? Quais são os pontos principais? O Evangelho se manifesta em marcas visíveis do Evangelho, dessa marca efeito do Evangelho, que é a fé, o amor e a esperança. Os irmãos, leiam, por favor, o versículo 3 ao 5, para vocês verem. Damos sempre Paulo, ele diz claramente, sempre damos graças pelas marcas do Evangelho na sua vida. A primeira marca que ele dá graças é a fé em Cristo. É uma fé, é uma relação sua com Deus. É a fé que nos traz essa boa relação, não genérica, não é pensar de uma forma intelectual, eu creio em Jesus Cristo, de forma matemática, racional. Não. É algo espiritual. É uma fé especial. E essa fé é que nos dá uma boa relação com Deus, de forma algo vertical. Paulo dá graças, porque eu vejo nessa igreja tão distante, que eu não vi ainda o pessoal, mas ouvi dizer que são crentes fiéis em Jesus Cristo. Essa fé dá bom testemunho. A fé de vocês dá bom testemunho. E de longe estamos sabendo disso e damos graças por isso. Uma marca de uma igreja saudável. Fé em Jesus. Paulo dá graças naquele momento pela igreja de Colossos. Vê uma igreja que tem a fé em Cristo Jesus. Somente em Cristo. Não é à toa que a carta de Colossos é a carta mais cristocêntrica das cartas de Paulo. É a carta em que Paulo vai destacar demais a pessoa, a natureza de Cristo Jesus. E é por isso que dá graças. Que bom que essa igreja crê somente em Cristo Jesus. Não outra entidade, não outra mulher, ou um homem, um animal que faz alguma coisa, ou santos por aí. Somente em Cristo. E vocês têm fé nele. E além disso, Paulo continua, versículo 4, parte B. E do amor que tendes para com todos os santos. Não é alguns santos. Todos os santos. É algo horizontal. Paulo dá graças à igreja de Colossos. Vocês que estão aí em Colossos, que legal ouvir ouvir sobre vocês, que vocês amam de verdade uns aos outros, os santos. Se chegar alguém lá, que bom saber que essa pessoa vai ser bem recebida, porque vocês amam de verdade uns aos outros. Se alguém estiver triste, vocês vão apoiar, porque vocês amam de verdade uns aos outros. Se alguém estiver pecando, vocês vão exortar com amor e com paciência, porque vocês amam uns aos outros. Vocês procuram ter uma restauração
na relação. É difícil, tem pecados, mas vocês, com amor, procuram ter essa comunhão uns com os outros. Além da fé, algo vertical, também tem o amor para com todos os santos, de forma horizontal, com todos os santos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E a base disso não é o pensar positivo. Vejam só o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Versículo 6. Por que aqueles irmãos tinham perseverança na fé e amavam uns aos outros? Por causa da esperança na palavra. O que dava a esperança, o fruto da esperança, era a manifestação do Evangelho naquela vida. E veja, que chegou até eles. Se não fosse o Evangelho, não teria fé verdadeira, não teria amor verdadeiro. Se o Evangelho não nos dá esperança, não nos traz motivo para perseverar. Vejam só, uma base, uma esperança correta, você vai crer corretamente e vai amar corretamente. Por que as pessoas começam a desviar da fé? Por que as pessoas abandonam a fé? Porque perderam a raiz no Evangelho, perderam a esperança. Não faz mais sentido amar. Para que vou amar? Não tem esperança. Para que vou crer em Jesus Cristo? Não tem esperança. Não tem mais o Evangelho. Essa igreja aqui, se quer ter as marcas de uma igreja saudável, com as marcas do Evangelho, lembre-se disso. Que minha vida, que a nossa vida esteja enraizada na palavra de Deus, nos dando esperança, e assim possamos também amar uns aos outros e ter fé em Cristo Jesus. Assim, as pessoas lá fora, no Brasil, no mundo, ao ouvir a igreja de Jardim Fortaleza, vamos falar, aqueles irmãos têm as marcas do Evangelho. Eles amam uns aos outros, eles têm fé, porque eles têm o coração, a vida, com a esperança no Evangelho. Essa é uma das marcas que nós podemos olhar hoje. Será que estamos assim? Será que estamos desse jeito? Será que vocês no ano passado foram assim? Com as marcas do Evangelho? Para pensar. Será que este ano estou disposto para isso? Bom, assim vamos também para a próxima questão, próximo ponto. As marcas, gratidão pela manifestação do Evangelho, também se manifesta pelo crescimento e fruto espiritual na igreja. Olha só o versículo 6. Os irmãos, leiam por favor. Até vós, como também Paulo dá graças também pelo crescimento daquela região, crescimento e também maturidade. Se nós olharmos aqui, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. O Evangelho tem uma coisa, que desde o começo, desde Gênesis, tem essa visão de expandir. Lá em Gênesis, Deus fez o homem e a mulher, a imagem de Deus, e que eles tivessem filhos, descendência. E essa descendência também são imagem de Deus. E essa imagem de Deus é para se multiplicar, multiplicar, multiplicar e se espalhar pelo mundo inteiro. E o mundo inteiro está lá
a presença de Deus, a imagem de Deus. Porém, algo acontece. Adão e Eva foram desobedientes. E eles interromperam ou tentaram atrapalhar esse projeto de Deus. E aí então Deus envia o segundo Adão, Jesus Cristo, que vai começar novamente essa expansão do reino. Ele vai transformando o mundo, regenerando o mundo, restaurando o mundo, para então que aconteça novamente o projeto, o mundo inteiro ser a sua casa de adoração. E ele então transforma pessoas por meio do evangelho. Cada pessoa que ouvir o evangelho, crer, ser transformado, se arrepender, vão ser regenerados, ser novas criaturas, nova imagem transformada, que representa Jesus Cristo. E aonde for, vão levar a imagem de Deus. É a igreja. A igreja, expandindo, está mostrando para o mundo a imagem de Deus. As pessoas olham para vocês, que crentes, fiéis em Jesus Cristo, eles vão ver a pessoa de Cristo, porque carregamos essa imagem. Quando Paulo fala que o crescimento espiritual envolve isso, de que vocês estão expandindo, estão levando, as pessoas estão crendo no Evangelho, vocês estão espalhando o Evangelho entre vocês, e tem pessoas se convertendo, pessoas se arrependendo, pessoas sendo imagem de Deus, novamente, restaurada. E também essa expansão, se você olhar bem aqui, produzindo frutos e crescendo, também envolve a parte maturidade. Não é apenas crescer e expandir, não é apenas em números, mas também na qualidade. Paulo dá graças, o Evangelho está manifestando entre vocês com maturidade, dando força, vigor, perseverança, não crentes mimados, crentes na fé como crianças, mas como maduros, pessoas sábias na palavra de Deus. Motivo de graças. É olhar para fora como testemunho e também para dentro como maturidade. O Evangelho é isso, é o crescimento como algo bom testemunho, vão espalhando, pessoas convertendo, mas também vão amadurecendo. Olha para nós hoje. A igreja, essa igreja aqui, tem esse perfil? Está tendo esse perfil de amadurecimento? Ou pararam no tempo? Continuam mimados, crentes pequenos, que não querem crescer, birrentos? Ou querem ser uma igreja forte, com vigor, maturidade, com a esperança no Evangelho? Deus vai agir. Que igreja é essa? Qual o perfil dessa igreja? Qual o caráter dessa igreja? Qual a cara dessa igreja? Isso é que nós temos que olhar para nós e falar: Deus, como estamos sendo? Precisamos mais, nos alimente, que o Teu Evangelho manifeste em nós, para que cresça em vários sentidos, maturidade e também em números, conversões. Paulo também dá graças, gratidão pela manifestação do Evangelho na sua igreja, na igreja de Deus, no povo de Deus, também é por meio de ministros fiéis que Deus usa. Olha só o versículo 7 e 8. Irmãos, leiam por favor. Paulo, ele diz o seguinte: vocês estão crescendo, fortalecendo em esperança, em fé, em amor, crescimento, expansão, maturidade, também por causa do ministro instruído como
Epáfras, ministro fiel. Ele foi um servo fiel ali. Epáfras, ele olhou para aquele lugar e amou aquele povo. Ministrou fielmente aquela palavra, crendo que, ao pregar, pessoas serão transformadas. E fala, ministro de Cristo, Epáfras era um conservo, era um cooperador das missões. Ele era companheiro de Paulo. Ele é citado em outras cartas de Paulo como companheiro. Ajudava muito Paulo. E ele estava lá, na igreja de Colossos, ajudando aqueles irmãos. E olha só que interessante. Podemos ver que Deus, ele usa pessoas fiéis para pregar o evangelho. Infelizmente, tem falsos profetas por aí. Cuidado. Tem pessoas que querem enganar e vai crescer. Ou melhor, ouvi hoje uma expressão interessante do irmão, que tem igreja que não cresce, ela incha. Parece um defeito, fica inchado, que facilmente murcha. Mas a igreja ministrada fielmente cresce de verdade. Não é inchaço, é algo físico, forte e resistente. E é por meio de pregações fiéis. E Epáfras foi um exemplo disso. E eu quero destacar uma coisa aqui, que Epáfras não era um apóstolo, era um crente comum como nós. É um crente que foi discipulado, que cresceu, tornou-se um grande líder e foi usado por Deus. O que eu quero destacar aqui é que Deus usa pessoas comuns como nós. Epáfras é pouco falado assim, pouco sabemos de Epáfras. É só citado, participou e pronto. Tem crente que é citado, apenas citado. Não sabemos o que mais que ele fez. E tem crente que foram fundamentais no crescimento da igreja e que nem é citado na Bíblia. Nem é citado. Mas tem crentes fiéis que trabalharam na igreja. Vocês também podem ser esse crente no reino de Deus, na expansão do reino. Apenas sejam fiéis à palavra de Deus. Vocês podem ser usados por Deus. Deus, me usa. Eu quero fazer parte dessa expansão do teu reino. Eu quero fazer parte desse crescimento, do fortalecimento da igreja. É o seu povo. Eu estou ouvindo a tua palavra não para sentir bem somente. É para que eu seja transformado e que eu possa participar na expansão, na missão do Senhor. Olhar para nós e ficar sentado no banco, não está bom assim, é um erro. Talvez é dificuldade de maturidade. Se continuarmos assim, ou se estamos assim, melhor nem ficar assim. Nem queira pensar assim, ficar parado. Pede, Deus, me dê vontade de participar do teu reino, na expansão do teu reino, naquilo que o Senhor me deu, um dom simples, que eu posso fazer, Deus, uma coisa simples que seja, qualquer coisa, mas eu quero participar, usa-me. Assim como usou várias pessoas na história da igreja. Eu não quero ser visto como, olha lá o fulano de tal, a fulano de tal, como é. Não! Seja apenas simples como crentes comuns, que ajuda, que participa, que ama uns aos outros, que tem fé em Cristo Jesus, que tem esperança na palavra, que está crescendo forte na palavra e que quer participar, ministrando fielmente a palavra. Olha para nós hoje. Olha para você. Você valoriza bem a palavra? Valoriza bem a ministração fiel da palavra? Quer ser um crente que quer usar os seus dons que Deus te deu? Olha para você. Olha para o seu coração. Peça a Deus isso. Paulo agradece, porque os crentes daquela igreja tinham identidade em Cristo. Eram irmãos, santos, separados por Deus. Tinha algo ali naquele meio, fé, amor e esperança.
E aí isso gerou um crescimento e fruto naquela igreja. Pessoas crescendo e se convertendo, amadurecendo, ficando forte na fé. E isso foi transmitido por servos fiéis. Não foi só Epáfras que fez isso. Tinha outras pessoas envolvidas, nem citadas, que participaram desse fortalecimento. Crentes como nós. Deus está agindo, mesmo em igrejas pequenas, simples e fora de holofortes. Não precisamos ter uma igreja top, com milhares e milhares de seguidores no Instagram. Não. Ou famosa por aí. Apenas sejamos igrejas fiéis, que trabalham, que têm amor ao próximo e a Deus. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos. Converse com Deus neste momento e fala: Deus, em que posso ser usado por Senhor? Como estou diante de Ti? Como estou na igreja? Ora neste momento, conversa com Deus. Que coloque em vocês esse desejo de servir e amar uns aos outros. Senhor Deus, Pai, damos graças. Damos graças porque o Senhor nos amou de uma forma graciosa. Não merecíamos, fizemos nada para merecer o Teu amor, Pai. E o Senhor nos achou neste mundo, em milhares e milhares, em milhões e milhões, o Senhor nos escolheu para adorar ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo transformado. Senhor Deus, que a Tua palavra, o Teu Evangelho, as boas novas, possa agir mais e mais em nosso meio, em nosso coração, que possamos ter mais fé em Ti, ter mais fé em Cristo Jesus. Que nós possamos, Pai, também amar verdadeiramente uns aos outros e ter esperança baseada na Tua palavra, Pai. E assim dar graças, que possamos dar graças todos os dias, chegar no fim e olhar para trás e ver o quanto o Senhor tem nos abençoado com essas 3 bênçãos maravilhosas: amor, graça e esperança. Que possamos, Deus, também, a partir disso, crescer forte, maturidade, e levar o Evangelho para outras pessoas, crendo que o Senhor agirá e pessoas vão ser transformadas. Senhor Deus, também peço, Pai, que eu e cada irmão aqui possa ter prazer em servir no Teu reino, Pai, mas servir fielmente, verdadeiramente, para a honra e glória do Senhor. Assim, Deus, nós oramos, Pai, e pedimos que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, age em nós, nos convença, nos transforma. Assim nós oramos, Pai. Amém, Deus. Amém.